Salve, salve, mestres! Bruno Moraes aqui e vamos para mais um vídeo aprendendo sistema Dharma. É uma série de vídeos que eu estou criando aqui para que você fique craque no sistema, para que você fique de fato um verdadeiro mestre no sistema Dharma. Já estamos aqui no 11º vídeo, né? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista para que você forme bastante aí a sua noção sobre o sistema. No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre o ato de conjurar, ações de conjuração. No vídeo passado eu falei sobre magia e agora eu preciso falar sobre essas características da conjuração, porque é uma informação importante que você precisa para conseguir compreender como é que a magia funciona de forma mais completa. Então, quero mostrar para vocês aqui, como sempre, né, a ficha de personagem. Essa ficha é crucial para que você jogue o RPG, então faça download dessa ficha. Eu vou deixar aqui o card no canto superior direito para que você possa fazer download se você ainda não tem essa ficha, tá bom? E como eu já expliquei no nosso vídeo passado, aqui no verso da ficha tem a tabelinha de conjuração. Ela vai ser muito útil para a gente entender essa ação de conjurar que nós vamos falar hoje. Essa mesma tabela está aqui no livro, né? Esse é o livro, a versão revisada e ampliada, que eu ainda não publiquei. A gente está em setembro de 2021, não publiquei ainda, mas quero publicar aí o quanto antes, certo? E aqui tem as características da ação de conjurar. Veja, existem basicamente 6 graus possíveis em que você pode conjurar uma magia. Grau 0, basta você ter a magia, não precisa ter nada de perícia naquela respectiva escola de magia ou doutrina de magia. Você consegue conjurar em grau 0. Grau 1, caso você tenha perícia 1 naquela escola ou doutrina. Grau 2, caso você tenha perícia 2. Grau 3, com perícia 3. Grau 4, com perícia 4. Grau 5, com perícia 5, né? É importante você perceber que quanto maior o grau da magia, mais poderosa ela será, mais tempo ela vai durar, mais imponente é essa magia. Em compensação, mais difícil é de conjurá-la, porque não apenas se exige que você possua a perícia daquela graduação específica para você conjurar magia, mas também é necessário que você passe num teste de conjuração com uma dificuldade mais alta. No vídeo passado eu expliquei que você precisa realizar testes de conjuração, né? Então pode ver que grau 0 a dificuldade é 0, grau 1 a dificuldade é 5, grau 2 é 10, grau 3 15, grau 4 20, grau 5 25. Então é de fato mais difícil. Mas não apenas isso, quanto mais rebuscada, mais complexa, quanto maior o grau for da magia, né, mais lenta será a execução daquela magia. Uma magia de grau 0 é conjurada com uma simples ação auxiliar. Uma ação rápida, né? Uma magia de grau 1 é necessário uma ação principal para conjurar. Grau 2, uma ação lenta. O que é ação lenta mesmo? É aquela que é a ação principal mais auxiliar. Você precisa assistir o vídeo em que eu falo sobre turnos e ações. Se você ainda não assistiu, é bom você assistir lá para você entender essas nomenclaturas, né? Então, a ação lenta basicamente é isso, a ação auxiliar somada com a ação principal. Ação prolongada, o que é? É a ação auxiliar com a principal e também a sua reação, mantendo apenas o seu deslocamento. Turno completo, aqui você perde sua ação principal, sua ação auxiliar, sua reação e seu deslocamento. O efeito da magia sai ainda nesse turno. E rodada completa, você passa esse turno inteiro executando, ou seja, você perde sua ação auxiliar, sua ação principal, sua reação e seu deslocamento, e o efeito só vai sair no início do seu próximo turno, na próxima rodada. Muito, muito esticado. Pode perceber que é muito complicado você conjurar uma magia de grau 5, é muito lenta, né? Muito bem. Importante também você ter noção sobre o seguinte: apesar disso, você pode manter a concentração em uma magia. Se na redação daquela magia disser que é possível manter a concentração para você manter ali a conjuração por tempo indeterminado, você pode simplesmente abrir mão da sua ação principal de cada rodada e aí você vai manter aquela magia com concentração sem custo adicional de convicção, sem necessidade de criação de rolagem de novos testes.
Agora, caso você passe mais de 1 hora se concentrando na magia, olha só, você depois de 1 hora deve realizar um novo teste de conjuração, dessa vez acrescido de 5 pontos na dificuldade. Se você conseguir passar, você pode manter a concentração por mais 1 hora, ao final da qual você deve fazer um novo teste de conjuração mais 5 pontos acima, certo? É sempre complicado. Se você falhar nesse teste, você não vai mais conseguir manter a concentração, certo? A menos que você gaste um novo ponto de convicção. Aí você mantém a magia prorrogada, né? Por quanto tempo você desejar mantê-la até o limite de mais 1 hora, ao final do qual você vai ter que fazer um novo teste e assim indefinidamente. Muito bem, interessante você perceber também que manter a concentração numa magia não lhe permite se distanciar da criatura ou objeto alvo da magia, né, em um espaço superior àquele previsto na linha do alcance da magia. Né? Você não pode sair se distanciando dessa magia assim, do foco da magia, senão o elo vai ser quebrado. Um outro detalhe, se você estiver concentrado em uma magia e sofrer, se você estiver se concentrando em uma magia e sofrer uma consequência, automaticamente você vai quebrar a concentração. Mesmo que você gaste convicção, você não tem como manter aquela concentração, você vai perder a concentração na magia. Né? Interessante você perceber também que em situações em que você conjure sem concentração, com um prazo específico, por exemplo, você conjura e o prazo dessa magia vai ser de 3 rodadas. Ao final dessa terceira rodada, se você quiser, você pode imediatamente passar para a concentração, fazendo assim com que a magia continue com o efeito ativado. Lembrando, só se a descrição da magia permitir concentração. Né? Então você converte o tempo comum em concentração e as regras normais para o prolongamento da concentração continuam se aplicando. Certo? Um outro ponto extremamente importante diz respeito a vestimentas. Carregar muito peso e conjurar. Como é que isso funciona? Como é que isso afeta o sistema Dharma, né? Interessante você perceber que o sistema Dharma não faz distinção entre armaduras e roupas, certo? Então, a rigor, tudo são vestimentas. Algumas concedem bônus na defesa, outras não, né? Olha só que interessante aqui, essa tabelinha resume bastante de maneira bastante elucidativa como funciona isso. Se você porta um escudo, você recebe penalidade nos testes de conjuração. Por outro lado, se você trajar uma roupa ou armadura que pese até 1/3 da sua carga leve, não tem nenhum problema. Se você trajar uma roupa ou armadura que pese entre 1/3 e metade da sua carga leve, você sofre penalidade nos testes de conjuração. Se você trajar uma roupa ou armadura que pese mais de metade da carga leve do conjurador, né, é impossível conjurar. Se você carregar itens suficientes para exceder sua carga leve, você tem penalidade nos testes de conjuração. Se você carregar itens suficientes para exceder o dobro da sua carga leve, é impossível conjurar. Se você tiver 2 ou mais circunstâncias que causam penalidade em teste de conjuração, é impossível conjurar também. Certo? Então, veja que você não pode carregar muito peso, não pode portar escudo, não pode usar armaduras muito pesadas, porque isso tudo implica em penalidades de conjuração. E 2 penalidades juntas já são suficientes para lhe tornar aí impossível a tarefa de conjurar. Beleza? Itens de conjuração. Olha que interessantes esses itens. Aqui na regra principal, diferentemente do que acontece na regra do Castlevania, certo? Regra principal, você realiza testes de conjuração e se você passar no teste, você conjura magia e gasta 1 de convicção, como eu expliquei no vídeo passado. Você, entretanto, tirar 10 pontos a mais do que a dificuldade na rolagem, você economiza aquele ponto de convicção, a menos que se trate de uma magia excepcional daquelas que sempre gastam convicção. E isso vem escrito na magia quando realmente acontece. Então você pode perceber que, querendo ou não, o gasto de convicção é algo muito frequente quando você conjura. Por isso, pode ser interessante você criar na sua campanha esses itens de conjuração. O que é que são? Nada mais são do que cajados, varinhas, cetros, anéis, medalhões, etc. E são itens que podem, olha que interessante, podem armazenar pontos de convicção. Assim fazendo com que você, ao conjurar, gaste os pontos que você armazenou no item, em vez de gastar sua convicção propriamente dita.
Olha, o cristal aqui, ele custa 10 peças de ouro, pesa meio quilo, pode armazenar até 1 ponto de convicção. Anel, 1 ponto. Amuleto, 2 pontos. Varinha, 2. Totem, 3. Insígnia, 3 também. Orbe, 4. Relicário, 4. Cajado, 5. Cetro, 5. Então, com um cajado ou um cetro, você consegue armazenar até 5 pontos de convicção naquele item. Interessante você perceber que aquela convicção armazenada só vai servir para você. Bom, você não pode entregar sua varinha com convicção sua lá dentro para um outro conjurador e ele se beneficiar disso, não. Só beneficia a você. Só você consegue se beneficiar desses itens. Mas, Bruno, como é que eu faço esse armazenamento de pontos? Você tira quantos pontos de convicção você quiser e passa para o seu item de conjuração. Se você, sei lá, tem um máximo de 7 pontos de convicção, você está com um item que armazena até 3 pontos, você pode passar imediatamente os 3 pontos para aquele item. E aí, em vez de 7, você vai ficar com apenas 4. Lembrando que você normalmente só vai poder recuperar 1 ponto de convicção por dia. Bruno, como é que, se eu gastar a convicção do item, como é que eu recupero a convicção do item? Bom, você transfere novos pontos de convicção para o item. Basicamente isso. Bom? Então, acredito que essas informações aqui já seriam cruciais para você entender como funciona a magia de maneira mais detalhada. Para finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês sobre lugares místicos e estéreis. Olha, conjurar magia é uma atividade que pode ser mais fácil ou mais difícil a depender do lugar onde você conjura, certo? Você conjurar em um portal místico, em um plano etéreo, isso vai tornar muito mais fácil a conjuração, porque é como se a trama que existisse, né, o véu da realidade naquele lugar fosse bem mais fino, mais fácil de manipular. Enquanto em um lugar onde o que reina é o ceticismo, esse tipo de situação, a trama é mais espessa e é mais difícil de conjurar. Então, olha só, aqui nessa tabelinha que é trazida no livro, também fala para você quais são as situações que podem afetar os seus testes de conjuração, certo? Se for um lugar comum, não tem alteração, certo? Áreas rurais, ermas ou selvagens, você conjura sem nenhum problema. Se for um lugar com trama delgada, né, como uma profunda região sagrada ou profana, né, um templo, alguma coisa assim, ou uma floresta mística, você conjura com bônus. Se for um vórtice, que nada mais é do que um ponto de convergência entre os planos, como se fosse uma espécie de portal místico entre os planos, né? Lugar muito, muito místico, você tem sucesso automático nas rolagens. Forte, hein? Por outro lado, se você estiver num lugar com trama espessa, por exemplo, no centro da cidade, áreas urbanas intensas, você conjura com penalidade suas magias. O que é a penalidade? Né? Você rola 2 testes e escolhe o pior resultado. O bônus é o contrário. Rola os 2 testes e escolhe o melhor. Por outro lado, se você conjurar em um lugar abascando, que são campos de antimagia, locais de magia estéreo, locais em que a magia é impossível de conjurar, bom, não dá para fazer teste de conjuração nesses lugares. Então, mestres, vocês podem dar uma apimentada aí nas cenas, colocando lugares interessantes como esses aí para facilitar ou dificultar o trabalho dos conjuradores. Sejam esses conjuradores os jogadores ou mesmo conjuradores sendo os adversários. Beleza, pessoal? Assim, então que esse era o objetivo aqui do vídeo, a gente falou tudo que tinha para falar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se tiver alguma dúvida, qualquer ela que seja, manda aqui nos comentários. Para mim vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação, como sempre, trocar ideias com vocês e poder contribuir um pouco mais no seu aprendizado do sistema Dark. Então, até o próximo vídeo, mestre.